Queridos irmãos e irmãs, como já refletimos desde ontem, iniciamos o mês de setembro, que para nós aqui no Brasil é especialmente o mês da Bíblia, em que é enfatizada a importância da palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras como orientação da nossa vida. Tudo começou aqui de uma forma muito simples e modesta em Belo Horizonte, ao celebrar o dia de São Jerônimo, 30 de setembro, que por coincidência aqui para nós em Viçosa é o aniversário da nossa cidade, né? 30 de setembro é a festa litúrgica, a memória de São Jerônimo, que é o grande tradutor da Bíblia, ele que foi um estudioso, que foi então para aquela região lá da Palestina, aprendeu a língua original em que foi escrita a Sagrada Escritura e vai traduzir toda a Escritura para o latim, então do hebraico, do grego, para o latim, permitindo a difusão da palavra de Deus em toda a área do Império Romano, que tinha como língua oficial o latim, né? Então ele é autor da chamada Vulgata, né? Que permitiu então esse acesso naquele tempo maior, e ela tem essa autoridade doutrinal de transmitir justamente aquilo que é a mensagem fundamental da salvação, para a nossa salvação. Pois bem, então celebrando o dia da Bíblia no dia 30 de setembro, depois se ampliou e passou-se a celebrar uma semana da Bíblia, e depois um mês, e de Belo Horizonte se expandiu pelo estado de Minas Gerais, por todo o leste 2 da CNBB, então compreendendo Minas e Espírito Santo, por todo o Brasil. E nós estamos agora celebrando 50 anos do mês da Bíblia no Brasil, no mês de setembro este ano. E então, essa ênfase da palavra de Deus, da sua importância na nossa vida, vem ao encontro deste Evangelho que hoje foi aqui proclamado, em que nós vemos o chamado de Pedro. Segundo Lucas, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Vejam como a multidão tem sede da palavra de Deus. Oxalá todos nós tivéssemos essa sede da palavra de Deus. Se apertavam para ouvir a palavra de Deus que Jesus anunciava. Jesus é a palavra de Deus por excelência. É a palavra de Deus encarnada. A Escritura toda, a Bíblia toda fala de Jesus, explicitamente ou implicitamente, claramente ou veladamente, mas tudo converge para ele. Então é a importância de ouvi-lo, né, falando da palavra de Deus. E depois que Jesus falou, ele viu antes ele viu duas barcas paradas na margem do lago, os pescadores tinham desembarcado, lavavam as redes, ele sobe numa das barcas, a barca de Simão. É muito significativo. Quer dizer, Simão Pedro. É da barca, que é figura da própria igreja, e da barca de Simão Pedro, que Jesus anuncia a palavra. Nós podemos ver aqui também uma alusão à igreja, à comunidade dos discípulos missionários. A palavra não é anunciada assim de qualquer jeito. Existe uma comunidade de fé, de esperança, de caridade, onde a palavra é proclamada. Existe uma ambiência em que a palavra é proclamada, vivida, testemunhada e interpretada autenticamente. Da barca de Pedro, da barca de Simão, Jesus ensina. Subiu numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem, depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, ele se dirige então a Simão e faz esse apelo: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Foi inclusive tema que São João Paulo II escolheu logo depois de celebrar o jubileu do ano 2000 anos da encarnação de Jesus Cristo. Ele então escreveu uma exortação para toda a igreja, uma exortação apostólica, dando o balanço do jubileu e como marco da entrada no novo milênio. Nós já estamos com 21 anos do novo milênio. Ele então escreveu:
uma exortação apostólica, ele se inspirou nesse texto, duc in altum, né? Avancemos para águas mais profundas, né? Vamos para frente, para lançar as redes. E Simão, que era um pescador experiente, juntamente com seus companheiros, já tinha passado a noite toda tentando pescar, um momento mais propício, e não tinha conseguido nada, né? Mas ele então, ouvindo essa palavra do Senhor, vejam a importância da palavra, ele vai dizer: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. In verbo tuo lasciate retis, né? Na palavra do Senhor, ele vai lançar as redes. Não é por causa do senso humano. Vejam a consciência de que aquilo que vai acontecer ultrapassa o engenho humano, a capacidade humana. É isso que acontece no ministério ordenado na igreja. Não são as capacidades humanas que realizam aquilo que o ministério pastoral faz, mas é a ação do Senhor. Em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. E assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. E foi preciso que Simão chamasse o outro barco para ajudar a carregar aqueles peixes. Fizeram sinal aos companheiros que viessem ajudá-los. Vieram, encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Uma pesca realmente abundante. Tinham passado a noite toda sem nada, pescadores experientes. Agora de dia, no horário mais inoportuno, a pesca é abundante. Fica claro que a intervenção de Deus, né? Não é uma mera ação humana. E isso fica evidente na atitude de Pedro, que ao ver aquilo atirou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Ele vê a grandeza do que se realizou, obra de Deus, e não dele, pescador, não da sua habilidade, nem dos seus companheiros. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa daquela pesca que acabavam de fazer, né? Também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, todos ficaram espantados. E Jesus então os conforta e os estimula. Não tenhas medo, diz a Simão, de hoje em diante tu serás pescador de homens. E então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. A vocação de Pedro nos faz refletir sobre a missão da igreja e do ministério ordenado. É da barca de Pedro, então Pedro tem o seu ministério continuado na história através dos seus sucessores, os bispos de Roma, hoje o Papa Francisco, e o ministério ordenado na igreja tem o sentido de continuar a missão de Jesus. Jesus quer continuar utilizando de vasos de barro, como somos nós, os ministros ordenados, para que fique muito bem claro que aquilo que nós trazemos não vem de nós, mas de Deus. Trazemos um tesouro em vaso de barro. A obra é de Deus, não é da nossa capacidade, do nosso planejamento. É como essa pesca abundante. Nós somos aqueles que devemos todos dizer, como Pedro: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É a experiência que cada um de nós no ministério ordenado tem, de constante superação. Percebemos que a ação de Deus vai muito além daqueles gestos tímidos, hesitantes e falhos que temos. Mas o Senhor diz para não termos medo, porque Ele quer contar com essa fraqueza humana. Meditando também neste Evangelho, como nós devemos fazer com a palavra de Deus, eu me perguntava, o que o Senhor estava dizendo para aquela multidão? Porque vejam, tudo está falando da palavra de Deus, Ele pregou para a multidão. O que será? Aqui não diz o que Ele pregou. E na minha oração, a palavra veio com toda clareza.
o Senhor dizia assim para a multidão: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. E continuando a oração e o diálogo com o Senhor, perguntei: o que mais o Senhor diria para essa multidão? E a palavra veio também muito clara: não podeis servir a dois senhores. É preciso fazer uma escolha decisiva na vida. E por fim, a pergunta pessoal, inescapável: e para mim, o que o Senhor diria? Vem e segue-me. Aqui estou. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.